Será que é possível jogar a creepypasta do jogo do Mario e sobreviver para contar a história? Eu sou Marcelo Patrola, seja muito bem-vindo. Fala nerds, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e, é claro, já comentar o que você quer acompanhar por aqui, beleza? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. A história que a gente vai ver a seguir é um relato postado anonimamente num blog do Reddit e que fez muito sucesso no início de 2008. O vídeo que você vai ver a seguir, você tem que ter cautela, porque não é pra todo mundo aguentar essa história. Essa é uma história verdadeira e resume o que se passa em minha mente enquanto eu jogava isso. E eu não fazia ideia que estava prestes a ser enganado de uma maneira muito boba. Posso dizer que fui muito longe, pois é o hack mais assustador que eu joguei em toda a minha vida. Se você estivesse em meu Skype e tivesse me ouvido a falar sobre esse jogo ao vivo, também teria medo. Hacks acontecem em todos os jogos, mas eu posso dizer que em alguns sites, algumas coisas acontecem de forma estranha. Foi quando eu baixei um mod do Super Mario World. Tive meus bons momentos desse hack. E pois um dia eu estava scrollando pelos sites e encontrei simplesmente um mod chamado Mario. E as coisas nesse momento ficam estranhas para o nosso usuário. Apenas isso, nada mais. Era Mario. A descrição era muito estranha, como se algum hacker japonês tivesse tentado traduzir o enredo original de Super Mario World em inglês, mas falharas horrivelmente. Mostrei isso para Kieran, que era meu amigo, e então ele começou a rir da descrição, que dizia o seguinte: enquanto você faz o papel do Super Mario encanador, o seu trabalho é salvá-la. E eu simplesmente achei muito estranha essa tentativa, pois parecia como se alguém estivesse tentando fazer um hack e aí se parecia como se algum japonês tivesse postado. Mas as coisas começam a ficar interessantes agora. Quando eu abri o arquivo do hack, me deparei com dois arquivos. Um deles se chamava 3007.014, um simples arquivo no formato TXT, 27 KB de tamanho, junto com o arquivo IPS, simplesmente chamado de Mario. Por alguma estranha razão, eu queria ver o que o autor do hack tinha a dizer, mas quando abri o hack no bloco de notas não havia nada, além de indistinguíveis símbolos, letras e sinais de pontuação, tipo aqueles que aparecem quando você abre um arquivo ROM. Usando um programa de editor de textos como Notepad, parecia que o autor havia simplesmente convertido seu arquivo ROM para um formato TXT, se bem que eu posso estar errado. Olhando mais atentamente, descobri que no topo do arquivo TXT havia misturado com embaralhamento letras e símbolos, e havia uma única coisa que parecia estar escrita em inglês. Aqui está um trecho do que eu encontrei. E para ser sincero, o jogador nesse momento ele falava que ele não sabia muito o que fazer depois de ter visto isso. Era uma mensagem subliminar no meio de todo aquele arquivo embrulhado. Achei até estranho. E estou até mesmo disposto a apostar que ninguém nunca será capaz de fazer alguma coisa até mesmo para isso fazer sentido. Porém, decidi fazer isso interessante. Fora que isso estava crescendo constantemente dentro de mim. Queria saber o que era aquilo. O que era essa creepypasta tão estranha. No momento em que abri o jogo, coisas estranhas começaram a acontecer, pois notei que a fase inicial, quando nós entrávamos na Terra dos Dinossauros, era: bem-vindo, é a Terra dos Dinossauros. Nessa estranha terra descobrimos que a princesa Tudastel fora raptada novamente. Parece que o Mario está por trás disso, mais uma vez. Eu estranhei, falando que o Mario, essa não é a mensagem original de Super Mario World, mas eu me deparei com muitas mensagens e introduções diferentes no que começava o jogo. Para começar, havia um código binário na tela, e nesse momento que eu vi esse código binário, eu justamente já decidi traduzi-lo pelo próprio tradutor de código binário. E olha só o que eu encontrei, essa é uma parte minha mesmo, Marcelo Patrola, olha só. Nesse ponto, eu achei estranho. Abri o bloco de notas e vi coisas estranhas, algumas mensagens subliminares. Quando voltei ao jogo, eu percebi que simplesmente eu acabei passando para uma outra fase. Isso de uma forma muito rápida, eu nem mesmo consegui imaginar ou entender como que aconteceu, como que eu consegui passar dessa fase. Mas olha só, de repente eu ouvi um som que toca quando você entra por um cano. E eu estava fazendo essa mesma animação, só que no chão, e não havia nenhum cano na área, por isso parecia muito estranho. Eu fui levado para um nível com um fundo preto e blocos de pedra preta no chão, e uma pequena porta. Era como se eu houvesse parado no limbo ou mesmo no inferno. Nesse momento, imediatamente, o jogo me deu um cogumelo para me impedir de entrar nela. Eu então consegui para ver se há mais alguma coisa no nível. Achei que na sala não era nada, exceto por um longo trecho de blocos de concreto e portas que eram pequenas, para que você não pudesse entrar por causa do cogumelo. É óbvio que o autor não queria que você passasse por qualquer uma delas, senão não teria recebido o cogumelo em primeiro lugar. Enquanto prosseguia, encontrei-me num beco sem saída,
Como não havia nada para olhar, eu tentei ir diretamente novamente para a sala. E funcionou. Foi através da parede de tijolos. Ela atingiu com um tubo e eu atravessei. Eu fui em direção à escuridão. E nesse momento o jogador acaba sendo levado para uma pequena sala. E o relato agora fica surreal. Quando eu cheguei nessa sala, vi que havia um buraco e uma parede. Nesse momento eu pulei no buraco, vendo que não havia outra opção, embora eu achasse que o fundo do poço era sólido. Tentei me abaixar em um monte de áreas até me deparar com um tubo secreto. Mario lentamente fez a animação de descer pelo cano, indo para fora da tela, passando que iria para a próxima fase. Eu esperei, mas não havia mais nada, apenas uma tela preta. Eu era incapaz de continuar, não era possível que eu havia morrido ali. Não havia mais nada, apenas uma tela preta. Ou seja, ou podia pausar ou sair do nível. Não havia absolutamente nada a ser feito. Não, esta era a representação da morte em um videogame. Uma travada-se. O Mario havia morrido nesse momento. Depois de jogar essa creepypasta, eu comecei a reparar algumas coisas estranhas. Eu comecei a entender que talvez isso estivesse literalmente representando a morte dentro dos videogames, pois eu suponho que o Mario estava arrependido pelas suas ações, e nisso acabou sendo jogado em um inferno que parecia exatamente com a terra dos dinossauros onde ele conseguiu Yoshi, onde ele estava perdido, em uma terra de ódio e morte para sempre, em um loop eterno, sempre tendo que reviver e salvar a princesa, e matar os outros que estavam lá dentro daquele mundo. Eu havia terminado minha jornada, e estava muito aliviado por isso. O pesadelo terminara, e as atividades do fórum do Skype pareciam ter voltado ao normal. Rapidamente compartilhei meu relato, e descobri que outras pessoas também haviam visto isso, mas de formas diferentes. Cada um de nós conseguia terminar a fase sempre do mesmo modo, com a morte de Mario. Supostamente essa creepypasta, ela justamente foi criada aí para mostrar que existe sim um ponto final nos games, e que talvez esse fosse o final de fato do Mario. Eu sou Marcelo Patrola. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.